Vamos trabalhar. Jonas, capítulo de número 4, verso 6, diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, uma aboboreira em algumas versões, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, ou da sua versão, aboboreira. Minha mensagem para essa manhã é: existe algo além das aboboreiras. Jonas foi incumbido de uma missão, dizer uma palavra de juízo sobre a cidade de Nínive, uma grande cidade do Império Assírio. Essa cidade estava sob juízo eminente, Deus o destruiria, mas antes ele envia Jonas com uma mensagem, que se não houvesse arrependimento, não houvesse contritamento, não houvesse uma mudança de mentalidade a respeito de Deus, haveria destruição. Mas a palavra de Deus diz, e você lembra dessa boa passagem, é que Jonas, ao invés de ir a Nínive, ele compra um passaporte lá na estação de Jope e vai para uma outra cidade chamada Tarsis, fugindo da chamada de Deus, fugindo do encargo que Deus havia colocado no seu coração, fugindo da mensagem que ele carregava. A palavra de Deus diz que veio então grandes ondas, uma grande tempestade, açoita o navio que ele está. Os que estavam embarcados ficam desesperados porque eles não sabem o que fazerem agora, e eles começam a achar motivos por que a tempestade, de maneira inesperada, ataca e açoita o barco. Então acham que Jonas está lá no porão e ele está dormindo, ele está descansando. Acordam Jonas e dizem: e aí? O barco vai afundar, o navio vai a pique. Por que você não clama ao seu Deus? Por que você não faz algo? E você conhece bem a história, que ao uma conversa rápida eles descobrem que Jonas está em fuga da sua chamada, que ele está em fuga do propósito que Deus havia colocado sobre ele. E agora ele diz: eu sei como parar e vocês não serem punidos pelo meu pecado. Me joguem no mar. Jogando no mar, um grande peixe, a bocanha, e aí na face do abismo, ou nas profundezas das águas, ele clama ao Senhor de dentro do peixe, e o Senhor tem compaixão dele, e o peixe o deixa à praia para caminho de Nínive. Essa é a história resumida de Jonas. É aquele que tinha um encargo, que tinha a palavra certa para a pessoa certa, mas agora ele, ao ver o povo que era o responsável, o que era a recepção, que era o povo-alvo, Jonas entra em contrição. Sabe o que acontece? O povo de Israel, ao receber a lei e a palavra de Deus no Antigo Testamento, Hebreus diz que eles são aqueles que possuem os oráculos de Deus, eles são aqueles que são privilegiados por serem o povo de Deus, mas esqueceram que Deus, ele não é exclusivo de Israel. Deus é o Deus de toda a terra. Todo aquele que tem fôlego veio de uma só fonte, que é o Senhor. Ele soprou sobre o homem espírito de vida. Jonas, ao pensar que Deus é Deus de Israel, esqueceu-se que Deus não é exclusivista, e pensou que aquele povo talvez não precisasse tanto, ou de alguma maneira ele não merecia ouvir. Deixa eu te colocar em contexto. O povo assírio é um povo muito cruel. Conta-se alguns historiadores que o povo assírio, ao chegar em uma cidade, eles pegavam crianças e eles matavam a pedaços, cortavam em pedaços ainda quando estava vivo na frente dos pais. Eles eram tão terríveis que eles esfolavam vivo os seus presos de guerra, levavam para a Síria e esfolavam. Então eles iam cortando em pequenos pedaços, enquanto a pessoa ia definhando, sangrando. Isso como um espetáculo. Não havia bondade nos assírios, eles não eram um povo normal, eles eram guerreiros que cometiam crimes de guerra hediondos. Eram aqueles que, quando chegavam em uma cidade, não tinham piedade de velhos, crianças, mulheres, tinham todo tipo de atrocidade, todo tipo de atrocidade. Então, quando Jonas ouve que Deus tem uma palavra, mesmo que a palavra que Jonas tinha era de juízo, Jonas conhecia o caráter de Deus, que Deus é bom.
Fala para o irmão do seu lado, o caráter de Deus é que Ele é bom. Olha o capítulo 4, no verso 2, explica o porquê que Jonas fugiu. Eu vou te mostrar. Verso de número 2, do capítulo 4 de Jonas, ele vai dizer o porquê que ele foge. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, mas não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e te arrependes do mal. Eu fugi porque o Senhor é tão bom que era capaz de o Senhor salvar aquele que eu nunca salvaria. O Senhor é tão bom que o Senhor provavelmente ama tanto aquele que eu mesmo não consigo entender o amor. O Senhor foi atrás daqueles que não te buscavam. Esse é o problema da lei. É que a lei, ela vai beneficiar e recompensar aquele que busca. Mas a Bíblia diz que Deus veio quando você não buscou. Deus foi atrás de você quando você estava com as costas viradas para Ele. O dia que você quis buscar o Senhor, não foi você que veio ao Senhor, foi Ele que te puxou com cordas de amor. Se Jonas estivesse aqui, eu não teria conhecido a graça, porque eu também não buscava o Senhor, não tive culpa das coisas que aconteceram, as coisas se conectaram, o Senhor foi atrás de mim, Ele foi atrás daquela ovelha perdida, que não estava atrás do pastor, senão mais perdida, continuava ainda no seu caminho. Então a palavra de Deus diz que Jonas, ao ver aquele povo tão cruel, ele em vez de ter compaixão, em vez de ter encargo, em vez de ver aqueles que não compactuavam com a sua visão, ele fugiu porque sabia que se ele chegasse lá, Deus poderia se arrepender do mal que havia de fazer, que Deus era bom. Olha para mim aqui, nenhum de nós buscamos ao Senhor. Em Romanos 5, a palavra de Deus diz que Ele nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores. O povo que buscava ao Senhor, Ele deixou que era Israel, mas aquele que não buscava, que virou as costas para o Senhor, esse Ele foi atrás. Não fui eu que escolhi o Senhor, foi Ele que te escolheu. Não há mérito algum de nós estarmos aqui. Ele disse em João 15,15, não é verdade? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos escolhi para que vades e dê fruto. Nenhum de nós estaríamos sentados aqui, muito menos eu na plataforma, podendo pregar, sabendo que fui eu que fui atrás do Senhor. No meu pior pecado, na pior dívida que eu tinha, na minha ignorância, o Senhor veio até a mim com bondade. Mas a gente se esquece, e a gente começa a entrar no coração de Jonas, porque a gente começa a querer pregar o evangelho para aquele que é mais receptivo. Uhul! A gente quer pregar o evangelho para aquele que é mais dado ao nosso coração, e não há mal nisso. Mas tem muitos ninivitas que ainda não ouviram e só estão esperando você pisar naquele lugar. Quando vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui essa manhã, digam amém. Amém. O profeta fugiu daqueles que ouviram. Agora, a palavra de Deus diz que Jonas arrepende-se, prega o juízo. E sabe o que acontece? Todo o povo de Nínive se arrepende. Jejua 40 dias, o rei diz, ninguém come. Vamos nos arrepender, quem saiba, Deus tenha misericórdia de nós. E Deus teve. Houve um avivamento naquela cidade, por conta da pregação de Jonas. Houve uma coisa poderosa, a terra se moveu. Imagine um avivamento numa cidade, pastor. As pessoas estavam chorando, em panos de saco, raspando a sua cabeça, dizendo, o Deus de Israel tenha misericórdia de nós. Nos arrependemos dos pecados, de nos estar a outros ídolos, da prostituição do nosso rei, da prostituição do nosso reino. Nós queremos a salvação de Deus. E Jonas não se alegra pela salvação do povo. Então volta no capítulo 4, no verso 6. Aonde está a alegria de Jonas? Na coisa mais pífia, superficial, passageira, do que uma aboboreira. A palavra de Deus diz que ele se alegra. Vai no verso, nesse verso mesmo, olha comigo lá na parte B do versículo, parte C, melhor dizendo, Jonas, pois, se alegrou em extremo,
Uau, a Bíblia pode dizer que ele se alegrou em extremo, é por causa que a alegria dele foi contagiante. Quem ficou alegre em extremo aqui? No dia que teve dias importantes que você ficou alegre em extremo. Ontem o Fluminense ficou alegre em extremo. Deveria. Quem sabe é a única da história. Tem gente que fica alegre em extremo. Ele recebe uma bênção, uma cura. Tem irmão que casa, aleluia, já é um milagre. Concorda comigo? Ele se alegra em extremo. Quando nasce seu filho, você se alegra em extremo. Coisas importantes fazem você se alegrar em extremo. Mas o problema de Jonas é que agora ele se alegra em extremo por causa de uma aboboreira. E sabe o que a gente tem? É por causa que o que alegra o coração de Deus, às vezes não tem alegrado o nosso. E às vezes, o nosso coração se alegra com coisas que Deus se alegra. Deus não tem problema em se alegrar com as suas mínimas coisas. Não tem problema. Você passou de ano, está alegre, Deus se alegra com você. Deus não tem problema em chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O nosso problema é se alegrar com o que Deus está se alegrando. E nós estamos entrando em se alegrar com aboboreiras. O que é isso? É aquilo que morre, é aquilo que passa, é aquilo que as coisas vêm e vão rapidamente. Tem irmão que chora por causa do carro novo, sabendo que daqui a 10 anos ele não será mais novo. Tem gente que chora porque está em forma. Uau, serei um próximo Mr. Olímpia. Mas sabe que daqui a alguns anos, aquilo que estava em cima já não vai estar mais. Aquilo que estava firme já não vai estar mais. Porque a nossa vida é como a flor, diz Tiago. Mas tem algo que envolve o coração de Deus, que alegra o trono de Deus, que os anjos batem palma, que há uma grande alarido no céu, que os anjos se alegram, que Jesus disse: há alegria e festa nos céus, quando um pecador se arrepende. No céu não há alegria por aboboreira somente, há alegria por aqueles que se arrependem dos seus pecados. A gente se alegra com a aboboreira e não tem problema. Se alegra porque ela morre, se alegra porque ela nasce, se alegra porque ela tira a dor de cabeça e coloca conforto em você. Mas há algo além disso. Fala para o irmão do seu lado: tem algo maior para você. Fala para ele: tem algo além de aboboreiras. Agora eu começo a pregar, porque era só a introdução. Segundo o pastor, eu tenho mais 3h30. Vamos lá. Nínive é o mundo. Jonas é um missionário, mas Paulo também é. Compare comigo então, como se Nínive fosse o mundo, Jonas e Paulo são missionários. Eu quero fazer essa comparação entre eles, porque tanto Jonas quanto Paulo estavam no mesmo mar, no mar Mediterrâneo. Tanto Jonas quanto Paulo tinham o mesmo Deus, o Deus de Israel. Tanto Jonas quanto Paulo tinham a mesma missão de ir a outros povos pregar a Cristo. Mas qual que é a diferença entre eles? E deixa eu colocar as diferenças, e você deveria ter uma caneta ou um lápis para anotar. É que Jonas corre de Deus, mas o apóstolo Paulo corre para Deus. Jonas tem razões pessoais para considerar o povo que não merecia. Paulo entendia que a graça é para aqueles que não merecem. Nossa justiça própria não nos afeta só a nós. Nossa justiça afeta a nossa percepção do mundo. Porque nós pensamos de alguma maneira que aqueles que estão fora não são tão dignos daquilo que nós fazemos dentro. Nós selecionamos pessoas para pregar o evangelho, sendo que na verdade Nínive está em juízo. E nós temos uma palavra para pregar. Então a palavra de Deus diz que eles têm atitudes diferentes. Porque Jonas provoca a tempestade. Pergunta para o irmão do seu lado: se é Jonas ou é Paulo? O que Jonas faz? Jonas, fugindo da chamada, provoca. Irmão, tem gente que está na vida da célula e provoca a tempestade na célula. Ele provoca a tempestade na igreja. Ele provoca a tempestade no casamento. Ele provoca. Deus te chamou para provocar a tempestade. Ele te chamou para apaziguar tempestades. Olha o que diz Atos capítulo de número 27. Jonas tem a tempestade, mas ele não apazigua. Ele está dormindo. Quem está dormindo, diga amém. Sempre tem um.
Sempre há um ou dois. Diz, Atos capítulo de número 27, verso de número 22. A Bíblia diz que Paulo está preso. Paulo está? Você me ajuda a pregar nessa manhã? Paulo está? Ok. Paulo está preso. Ele está indo rumo a Roma para ser julgado. Ele está preso junto com outros encarcerados. Há uma tempestade no mar Mediterrâneo. Há o Euroquilão. As ondas vêm, os ventos são intempestuosos. Por dias eles ficam sendo açoitados pelas ondas e não conseguem chegar ao rumo, ao ponto, ao destino. E no meio da tempestade, enquanto Jonas cria a tempestade para os outros, Paulo apazigua. Olha a palavra de Paulo. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Quem tem esse espírito de no meio da tempestade, saber que foi chamado para uma missão, mesmo preso, dizer, tenha bom ânimo. Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Se fosse Jonas aqui, falava o quê? Que morram todos vocês. Só me sobra uma boia para mim não morrer. Eu sou apóstolo, aleluia. Eu não sou qualquer um, não fui chamado por Pedro. Não. Enquanto estiver aqui, ninguém vai se perder. Quem estiver perto de mim não vai se perder. Vai ouvir que tem no meio da tempestade vida. Aconselhe bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Tem tempestade que vem, filho, ele leva os navios. Jonas choraria pelo navio. Uhul. Tem irmão que está chateado e triste porque as coisas não aconteceram em 2023. Calma. Ainda que o navio se vá, você fica. Deus é poderoso infinitamente mais para fazer muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Paulo perdeu um navio. Mas quantos navios foram construídos por causa da mensagem que Paulo carregava? Pastor, eu fiz um projeto esse ano, nem a academia saiu do papel. Olha que eu estou com o espírito de revelação hoje aqui. Verso de número 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. No meio da tempestade. Preso, pode passar, filho. Enquanto eu vou lendo, você vai. Dizendo, Paulo, não. Só tem 3 pregando comigo, não tem problema. Depois eu reparto com você o lanche do final do culto. Paulo diz, não. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Enquanto você está no meio da viagem e tem o coração de Paulo, todos que estiverem no meio da tempestade com o Senhor vai te dar. São seus, ninguém vai se perder. Mas se você tiver coração que nem Jonas, filho, você sai do navio e o favor também. Você é jogado para os peixes e o favor também. Eles são, de alguma maneira, abençoados por você não estar no barco. Irmão, olha aqui para mim, você não tem que ser a pessoa que quando sai as pessoas se alegram. Ufa, graças a Deus ele foi embora. Você tem que ser a pessoa que quando você está, as pessoas têm segurança. Quantos entendem o que eu estou falando essa manhã aqui? Digam amém. Jonas não amava os perdidos, os pagãos, os diferentes. Ama ser seu povo, ser igual, são israelitas. Porém, Paulo ama o que Deus ama. Ele vai ao encontro daqueles que são seus diferentes. Jonas tem objetivos diferentes de Paulo. Jonas faz uma viagem de fuga sem projetos. Paulo sabe para onde vai, por que vai, pois tem um projeto definido. Olha aqui para mim, você precisa saber para onde você está indo. Enquanto Jonas, ele foge de alguma maneira sabendo se Deus vai intervir ou não. Paulo sabe que mesmo preso, mesmo no meio da tempestade, Deus vai fazer ele chegar aonde ele disse que você chegaria. Deus tem algo poderoso para acontecer na sua vida e nada pode impedir, amém, irmãos? Mas no meio da tempestade você pode ser seduzido a colocar a sua consciência como de Jonas, pensando em si mesmo, no seu conforto. E Deus não tem problema com conforto, Ele pode te dar muito. A sua maneira de viver, a simplicidade,
a maneira confortável de estar num culto simplesmente e não se envolver com as coisas de Deus. Deus não te chamou para ser Jonas, Deus te chamou para ser Paulo. Tem muita gente para ser salvo ao seu redor, tem muita gente para ouvir do evangelho que Deus deu na tua mão. Não é o pastor Alex, não é o pastor Rafael, não é o pastor Aloysio que vai. A chamada que Deus tem para você vai chegar rumo ao seu propósito, ainda que lhe custe navios, ainda que lhe custe aboboreiras, ainda que lhe custe alguma perda aparente e superficial. O seu passado será insignificante diante do futuro que Deus tem para você. Você pode repetir por irmão do seu lado? O seu passado será insignificante diante do futuro que Deus tem para você. Jonas, usa da sua liberdade para fugir. Quantos são livres pela graça aqui, digam amém. Você pode usar a liberdade para fugir e dizer: eu congrego numa boa igreja, eu vou no culto de domingo de manhã, tá bom demais. 3 vezes ao ano dizimar, na hora do balão, na hora da participação de lucro, tá bom também. Eu não faço diferença. Você não entendeu? Não fui eu que fui chamado, foi você. O meu chamado, eu estou indo rumo ao meu propósito, ao meu destino. Eu quero saber se você está indo para lá. Pastor, eu não vou no Paraguai. Com certeza não. Mas eu vou te falar onde você vai. Com o que você trabalha, irmão? Mídia. Você trabalha com mídia. Irmã, com o que você trabalha? Enfermagem. Lugar bom para quem gosta de sangue. Robson, você trabalha com o quê? Manutenção. Irmã, você trabalha com o quê? Você, irmão? Isso. Logística. Essa não é a sua chamada. Não há na Bíblia. Deus deu um a logística, outro a mídia, outro a enfermagem, outro a pastores. Não é a sua chamada. A sua chamada é pregar o evangelho. Mas o campo missionário aonde você pisa, nenhum de nós vai pisar. Deus já te enviou e você não percebeu que no meio do trabalho, Deus enviou você como missionário. No meio da enfermagem, está todo mundo estressado, todo mundo morrendo, a coisa acontecendo, a coisa não vai, não tem o que precisa, não tem a gerência necessária, não tem as pessoas necessárias, mas você foi enviado e você vai dizer: todos que estão comigo, ninguém se perderá nesse navio. Está lá fazendo manutenção, puxa o fio de cá, puxa o fio de lá. Chega o companheiro triste e você diz para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Entende o que eu estou falando? O seu campo missionário nenhum de nós irá. Você não vai comigo para Assunção, por que eu tenho que ir para você lá no seu trabalho? Você não entendeu que o seu trabalho é só a maneira de Deus te sustentar. Lá é o local aonde manifestará a graça poderosa de Deus. Deixa eu contar um testemunho. Eu era líder de célula aqui em Curitiba. Aquele encontro com Deus, convidei gregos, troianos, pernambucanos e baianos. Ninguém apareceu. Eu fiquei muito triste porque eu entrei dentro do gabinete do pastor e disse para ele: pastor, eu tenho uma chamada pastoral, mas ninguém foi no encontro da minha célula. Pastor, achando de fato que ele ia colocar uma palavra, colocar a mão na minha cabeça, ministrar sobre mim, chorar comigo. Ele olhou e falou assim: mas se você tem uma chamada pastoral, logo você precisa ter ovelhas. Falei: obrigado, pastor. Ele diz: ora, Deus dá aquele que pede. Eu creio que no próximo encontro você vai levar muita gente. Mas eu desci tão triste, Robson. O prédio era no mezanino, lá no bairro Alto, e tinha uma escada. Eu desci chorando. Falei: meu Deus, que pastor que eu vou ser de meia pataca? Se líder de célula eu não consigo levar no encontro com Deus, imagina. E eu fui trabalhar. Eu trabalhava no centro de Curitiba, na Monsenhor Celso, entre a Tiradentes e a Carlos Gomes, eu acho que é isso, já não lembro mais. E aí, eu fui trabalhar, sentei, fazia a cobrança, sentei na PA, no computador, e chegou um rapaz novo, um baiano, sentou do meu lado, e ele disse: e aí, meu rei? Era muito bom, porque o sotaque dele era extremamente aguçado. Ele falava assim: olhe, coloque aí teu e-mail,
de ovelha. Eu falei, cara, eu vou conversar com esse cara. Chamei ele para almoçar o primeiro dia. Ele achou que eu queria falar alguma coisa do trabalho. Eu estava doido para ganhar ele para Jesus. Eu passava no meu setor, tinha 6, 7 meninas lendo um livro conjunto. O livro era 50 Tons do Inferno. Estavam lendo o livro juntas. Eu passei, fiquei indignado. Eu peguei, comecei a falar do amor de Deus para esse rapaz. 1 mês e pouco depois eu levei ele para o encontro com Deus. Levei, nem que fosse amarrado, mas eu levar. Levei um. Cheguei e falei, agora você é o cara da mídia, né? Você é o meu marketing, meu amigo. Eu já não falo mais nada. Pedi a palavra. Segunda-feira de manhã, todo mundo fazia uma reunião de motivação. Tem nessa empresa isso aí? Segunda-feira de manhã, toma um café, todo mundo vai fazer a motivacional. Eu falei, gente, eu tenho uma coisa boa para falar para a nossa empresa. Levei o baiano lá na minha igreja, ele aceitou Jesus. Tem nada a ver com a empresa. Mas agora ele está bem, fala aí, baiano. E o baiano falou, olha, eu passei naquele negócio de encontro. O encontro com Deus já ia ser seguido novamente. Levamos mais 3 meninas. Passou outro, levamos mais 3. 2 meses e meio, 3 meses depois que eu havia passado naquela roda, nós estávamos fazendo consolidação do pastor Aloísio. 50 tons nós deixamos lá na cruz. Daquela empresa eu levei 12 pessoas para o encontro com Deus. Se batizaram, estavam na vida da igreja até hoje. Sabe por quê? A mensagem não está nos púlpitos. Aqui é só o treinamento. O campo missionário não é o Paraguai. É o seu trabalho. Jonas não é o seu padrão. Paulo é. A paixão que está aqui não é somente nas conferências. É no dia a dia. Onde você tem a palavra de vida, a palavra de graça, a palavra que traz transformação. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, Jonas está no navio para fugir, alienar, se isolar. Fala para o mundo do seu lado, não se isole. Fala para ele, não durma. Paulo está no navio para integrar, pregar, orar, animar, abençoar aqueles que estão. Jonas dorme, indiferente de tudo, de todos, pois está em fuga. Não quer contato com ninguém. Quer contato com ninguém? As pessoas nos machucam. Nunca machucou ninguém não. Ai pastor, pessoas são muito complicadas. Vai para Marte, fala com Elon Musk. Quantos aqui já magoaram alguém sem querer? Mas foi sem querer mesmo, aí você magoou alguém, levanta a mão. Quantos foram magoados e a pessoa falou que foi sem querer, você não acreditou? Não foi sem querer, você já estava de alguma maneira pensando em fazer algo. Eu lembro de um olhar que você deu há 2 anos e meio, 3 dias atrás. Porque na sua mente, quando você faz algo, não é tão pesado quando alguém faz algo para você. Nós somos como Paulo. O nosso valor não está em coisas passageiras desse mundo. Você vai fazer uma boa faculdade. Só quem falou amém vai terminar, vai ter a provisão. Deus vai te dar uma boa faculdade. Alguns vão fazer pós. Você vai ter um carro poderoso, maravilhoso. Vai me levar para comer no Madalosso. Pastor Alex vai junto. Na verdade é eu que vou junto com ele, que eu sou convidado. Agora a grande questão é, essas coisas passam. Eu quero saber o seguinte. Vem comigo aqui, só nós. Será que Paulo sabe da nossa existência? Se ele está aguardando o tribunal de Cristo, ele não recebeu a recompensa ainda. Provavelmente ele não viu o tamanho do estrago que ele fez com o evangelho. Para Paulo, a tempestade era só tempestade. Para Paulo, a carta a Filemão era só cuidado com Onésimo. Para Paulo, a carta de Éfeso era só o cuidado com a igreja. Timóteo, consola ao jovem pastor. Tito, cuidado com a igreja de Creta. Mas um dia Paulo vai chegar diante de Jesus e vai nos ver lá. Porque todos nós, ele disse em 1 Coríntios 5,10,
todos nós há de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o bem e o mal que fazemos por meio do corpo. Paulo teve muita coisa passageira. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, nos últimos minutos de Paulo, ele não aparece com uma grande multidão. Ele diz para Lucas, para Timóteo: Timóteo, traz a capa que está em Troade, traz os pergaminhos. Provavelmente ele estava sozinho, solitário. Ele diz o quê? Todos me abandonaram. Irmão, eu sou pastor. Se tem uma coisa que deixa o pastor entristecidíssimo, é você ter um culto lotado, daqui a pouco não tem ninguém com você. Eu falo, uai, quem gosta de ficar abandonado? Imagine o apóstolo Paulo dizendo na prisão: na minha primeira defesa, ninguém compareceu. Quando você precisa de alguém, ninguém vai dar a tua porta e falar assim: eu vou junto com você, eu te defendo. Não é bom quando alguém te defende? Falando, não, fala do meu pastor que eu conheço ele. Ninguém. Paulo olhou para um lado, olhou para o outro. Falou, não, no último minuto Deus vai mandar, nem que for Epafrodito. Não apareceu. Silvano também não estava lá. Demas amou o presente século. E ele diz, só Lucas está comigo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Eu sei que o Senhor tem preparado um galardão para mim, a coroa da justiça para aqueles que o amam. Agora imagine quando Paulo ia aparecer diante do tribunal de Cristo para receber a sua recompensa. É porque Paulo entendeu que as coisas desse mundo são passageiras. Paulo ainda não me conhece, nem conhece você, mas é por conta desse irmão que nós estamos aqui. Sabe o que eu quero falar para você? Talvez nessa existência você não veja a recompensa de todo o seu trabalho. Talvez você não consiga ver a relevância da pregação do Evangelho através da sua boca. Talvez você não consiga perceber a diferença que você fez aonde estava e o lugar que Deus te colocou. Mas naquele dia, diante do trono, você vai chegar e ver a multidão de pessoas que a sua palavra, que a sua vida, que o seu ministério, que a sua liderança, que a sua casa anfitrião, que você consolidador fez, que você que pregou o Evangelho no seu trabalho, a relevância não estão nas aboboreiras desse tempo presente, mas naquele dia haverá algo maior, que você vai olhar e dizer, eu sei que Ele faz infinitamente mais. Eu particularmente creio que Paulo está falando disso, porque nem tudo que você pede, Deus dá infinitamente mais aqui. Senhor, eu estou com esse carro 2023, me dá infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei. Às vezes Deus não dá os 2023, às vezes você não conquista. Ou eu estou falando alguma coisa que é verdade? Verdade, tem coisa que você pede, Deus não dá naquele momento, naquela hora, e da maneira que você havia pensado. É porque você está pensando que Deus só responde orações nessa vida. Você não entendeu que tem coisas que você não viu, não ouviu, não subiu ao seu coração, que serão recompensados no dia de Cristo. Fala, uau, era muito mais do que eu pensei. O que eu queria com aquele carro? O que eu queria com aquela... Essas coisas foram tão passageiras. Tem algo muito maior para a minha existência, para a minha recompensa. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Digam amém. Visões distintas. Jonas ama a morte. O que a Bíblia diz que ele faz? Ele fica chateado porque um bicho come a árvore. É a sombra que ele estava, deixa de existir. O sol bate na cabeça dele e ele fica desconfortável. Quantos irmãos não lideram porque é desconfortável sair mais cedo do trabalho? Tem irmão que é desconfortável, pastor, tem criança na célula, e aí bate, quebra as coisas, desconfortável, tipo o sol de Jonas. Tem irmão que se deprime porque aquilo que ele tinha, passageiro, morreu. Eu quero me alegrar, mas eu não quero me alegrar e me entristecer por coisas passageiras. Ele se entristeceu de maneira que ele pediu a morte, mas Paulo ama a vida, ele quer ver avançar o reino, pois Cristo, para ele, morrer é Cristo, viver é lucro. Quantos entendem o que estou dizendo aqui nessa manhã? Digam amém. Amém. Jonas nega o seu nome, sua fé, sua teologia, está em desobediência, ele está em fuga. Paulo se sente livre, motivado, seguro, está animado, torna-se o líder do navio. Jonas foi vomitado pelo peixe para Nínive e prega sem compaixão. Paulo na ilha de Malta, a Bíblia diz que após essa tempestade, Paulo e todos aqueles que estavam vão para uma ilha chamada Malta. Ele com frio faz uma fogueira, pegando lenha, uma víbora morde o braço de Paulo. Todo mundo fica pensando, uau, esse cara é maluco.
Já vem uma tempestade quando uma víbora pega seu braço. Deus, ele deve estar em juízo com alguma coisa. A justiça deve pegar. Mas eles não entenderam que era necessário para sair em Malta. Em Malta havia um homem doente. Mandaram chamar Paulo. Paulo estava no lugar certo, na hora certa. Porque a tempestade que nos leva para o propósito de Deus, nós não entendemos, mas é onde Deus nos prosperará. Aonde você tem as maiores angústias, será o lugar aonde Deus vai te alavancar. Os lugares aonde você teve e você não entendeu como chegou lá, é porque Deus está te direcionando para conectar todas as variáveis a fim de te abençoar. Quantos entendem o que estou dizendo aqui? Digam amém. Paulo é mordido pela cobra venenosa, mas ele não se importa. O que ele faz? Ele pega a serpente, coloca em cima do fogo e continua a vida. Porque ele sabe que a vida dele é somente um canal para o propósito de Deus. Olha aqui para mim, tem gente nos esperando nessa cidade, filho. Falaram para mim esses dias: pastor, você vai para Assunção, vai começar do zero. Falei, do zero eu não começo. Porque eu tenho minha esposa, meus 2 filhos, e já vamos fazer mais um quando chegar lá. A igreja vai crescer de um jeito ou de outro, pastor Alex. Falei, se prepara, minha filha, aleluia. Mas não é por conta disso. Tem gente me esperando lá. Entende o que eu estou falando? Deus alinhou para que a pessoa estivesse no lugar certo, na hora certa. É como Ruth chegando no campo de Boaz. Boaz olha e fala assim: rapaz, eu nunca vi aquela menina. É porque ele chegou no lugar certo, na hora certa. Tem gente esperando você para ouvir do evangelho. Essa semana vai ter gente que vai se acercar de você. Você fala, como que essa pessoa veio parar aqui? É o Espírito te direcionando, colocando ela no seu barco. Você tem uma palavra de Deus para ela. Fala para o irmão do seu lado: a mensagem de Deus está em você. Agora, gente como Paulo faz a diferença. Se o grupo quiser subir, aleluia. Gente como Paulo faz diferença. Jonas valoriza coisas. Ele valoriza uma árvore mais do que 100 mil perdidos. Ele fica triste. Deus fala para Jonas: Jonas, uma árvore, uma boboreira que nasce pela manhã e morre à noite, tem mais valor do que 100 mil perdidos. Que o nosso choro nessa manhã seja de: Senhor, me leva para pregar o seu evangelho. Eu amo as coisas desse mundo, sim, Senhor, elas são boas, elas me servem, mas elas são meios e não fins. Eu uso o carro que o Senhor me deu, eu uso a casa que o Senhor me deu, eu uso o trabalho que o Senhor me deu, mas elas só são meios para falar do seu propósito, daquilo que o Senhor deu para mim. Você tem que entender, você foi chamado para anunciar uma grande mensagem. Não tenha um coração como o de Jonas, que foge do propósito, senão o de Paulo, que diz: Senhor, ai de mim se não pregar o seu evangelho. Aquele que não foi, e não foi você que se escolheu. Foi você que se escolheu? Foi você que colocou a chamada em você? Fala para mim: não, eu faço porque é um hobby, né? Eu gosto mesmo de assistir Netflix, meu hobby é ir para a igreja. Não, você foi chamado. Deus te cercou por anos, te colocou aqui nessa manhã com a mensagem certa, da maneira certa, para ativar o propósito de Deus na sua vida. Tem uma mensagem dentro de você, uma semente divina dentro de você, que Deus não colocou em mais ninguém. Não é uma mensagem coletivizada, é você, é a sua palavra, é a sua voz aos ouvidos daquela pessoa, é o seu toque, é o seu olhar de compaixão, é os seus passos àquela pessoa que ninguém dá nada, que ninguém faz nada, que ninguém coloca a mão, é lá que você vai colocar. E aqueles que não merecem, e todos dizem: esse aí não. Você vai chegar e falar: não, é esse que eu quero. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Digam amém. Amém. Gente como Paulo faz a diferença, porque Paulo não pensa só no seu conforto, ele dedica-se às pessoas que Deus deu. Ele diz o seguinte, Romanos 10, projeta para mim, verso de número 35. Romanos 10, 35. E como pregarão? Falei 35?
Perdão, é 13, tá? Você está correto. Errado sou eu. É o 13, 10, 13. Melhor, era o 15, mas é o 13. Vai lá, o 13. Por quê? Todo. Quantos irmãos? Me ajuda a pregar. Quantos irmãos? Todo. Você tem noção que uma conversa de 5 minutos pode mudar o destino de alguém? Para de esperar que é o seu líder de célula que vai ganhar aquela pessoa. Não é, é você. Pastor, eu não sei falar. Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar as palavras, Deus vai te dar o encargo. Mas dessa manhã você não vai sair normal mais. Você chorava por coisas banais, você vai começar a chorar por coisas que realmente importam. Seu coração queimava por uma carreira, você vai entender que a carreira é só o local da chamada, é só o campo missionário. Seu coração agora queima por gente, por pessoas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Pode ir passando, filho. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? Jonas, como ouvirão que eu os amo, se você não vai, se você não fala, se você não se importa? Eu me importo. Eu me importo. Você deve se importar. Tem gente na sua casa que não sabe o quanto Deus o ama, o quanto Deus já está esperando. Mas não será outro senão você. Fala para o irmão do seu lado: não é outro, é você. Como porém invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Ele ouviu da igreja, ele ouviu da lei, mas será que ele ouviu da graça? Ele ouviu dos estatutos bíblicos, ele ouviu da teologia sistemática, ele ouviu do pastor fulano, mas será que ele ouviu do amor incondicional, da graça imerecida de Deus? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo continua dizendo: como pregarão se não forem enviados? Fala para o irmão do seu lado: você já foi enviado. Olha aqui para mim, eu fui enviado. Quando eu era líder de célula em Curitiba, eu fui enviado, Jerusalém. Depois eu abri uma célula em Colombo, já era Judeia. Depois o pastor falou: vai para Foz do Iguaçu. Eu fui para Samaria. Agora eu estou indo para os confins da terra. Mas eu não fui enviado agora em janeiro. Eu já fui enviado no dia que eu aprendi que aqueles que estão do meu lado são responsabilidade minha. Eu não fui enviado quando colocaram a mão no púlpito e disseram: vai para as nações. Foi quando o pastor falou: agora ser líder de célula, consolida aquele que pequeno irmão. Não há missionários maiores ou menores. Ou há missionários ou não há cristãos. Uhul. Deus pode te abençoar com toda boa dádiva, mas nada chegará aos valores de uma alma aos pés do Calvário. Nada. Você pode ganhar tudo que for, não tem problema. Deus não tem problema em nenhum te deixar milionário. Mas essas coisas vão parar. Diante do trono da graça, nem $1 tem valor. Mas uma alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E ele continua dizendo: como está escrito. Olha para o pé do seu irmão aí. Mostra o pé para ele. Mostra o pé para ele. Olha aí, ó, que lindo. Tem irmã que não fez a manicure, ela... O seu pé não é bonito por causa da maneira formal que está, mas é porque quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Quando você chegar no seu trabalho e colocar o pé, o diabo sabe que tem uma mensagem de Deus para aquele lugar. Fica de pé onde você está aí, fica de pé onde você está. Diga para 3 ou 4 pessoas: você tem pés formosos por anunciar o Evangelho. Diga para a pessoa que está atrás de você, diga para ela: você tem uma mensagem de Deus para aquele lugar que Deus te enviou. Seu coração vai queimar a partir de hoje.
Essa semana você não vai aguentar, você vai chamar o cara para a célula, você vai buscar ele de carro, você vai incomodar ele, você vai estar com o coração queimando, você vai acordar de madrugada e dizendo: Senhor, ou o Senhor me dá filhos, ou eu morro, ou a minha célula cresce ou não acontece. Senhor, eu não quero mais queimar por uma política nacional, não quero mais simplesmente por uma justiça social. Eu quero o seu reino, eu quero que queimar por aqueles que o Senhor vai me dar. Eu quero ver a minha igreja, Senhor Deus, alargar as tendas, colocar, firmar as estacas. Eu quero ver a minha célula fluindo. Quantos querem isso nessa noite, nessa manhã? Digam amém. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Vou contar até 3. No 3 a terra clama. Pegou? Pegou na mão da pessoa que está do seu lado aí? Sabe por que você pegou? A missão é nossa, mas a mensagem está com você. Quando você prega, eu sou abençoado. Quando você fortalece o cansado, eu sou abençoado. Mas aqui na Videira Curitiba não tem Jonas, não tem ninguém fugindo da chamada, não tem ninguém aqui preocupado com as coisas desse mundo. E nós somos como Paulo, porque me importa ir a Roma pregar o evangelho às nações. Porque estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo, a vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é como o Paulo que diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você é como o Paulo que diz: porque ele escondeu tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder fosse dele e não nossa. Você é como o Paulo que diz: mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, e se revelou a nós por meio do seu Espírito. Quantos querem voltar a queimar o seu coração pelas coisas do Senhor nessa manhã aqui? Digam amém. Quantos querem receber aquele encargo que Paulo tinha, que é olhar os gregos? Ele dizia: ó gregos, vejo que vocês são bons em adorar ídolos, mas eu vim pregar a vocês a esse ídolo, o Deus desconhecido, Criador dos céus e da terra. É aquele que olha os bárbaros e diz que aquela pessoa merece da graça por conta do amor de Cristo que houve na cruz. Quantos querem ter um olhar mudado nessa manhã? Digam amém. Olha aqui para mim, vou terminar. Agora cedo, tem gente que amanheceu orando, pedindo uma palavra de Deus, e a palavra foi dada a você. Tem gente que amanheceu bêbada no bar, que está falando lá no bar: Senhor, se o Senhor existe, fala para alguém falar para mim, fala para alguém me convidar. Eu só quero ouvir que ainda tem esperança para mim. Tem gente com um cachimbo de crack, com as mãos sangrando, dedos incrustados de sujeira, dizendo: Senhor, será que o Senhor ainda me ama? Mas tem gente tomando antidepressivo nessa manhã, dizendo: eu não aguento mais a minha vida. A terra clama, a terra chama, e o povo que vai levar essa mensagem está aqui nessa manhã. Os encontros com Deus que terão esse ano, eles serão superabundantes. Nessa festa Caldo, você pegou o convite? Pode pegar mais. Deus vai te dar, Deus vai te dar. Você vai chegar com ousadia que você não tinha. Tem algo queimando dentro de você. Na sua célula não tinha nem visitante. Pode ficar tranquilo, você vai ter um encargo, vai sair da sua boca com fogo poderoso. Levante a mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos contar até 3. Quando for 3, você vai cantar que a terra clama, o Espírito virá sobre nós. Ele já está, mas o encargo será renovado sobre você. 1. Há pessoas que estão esperando para ouvir a sua voz. 2.
A graça de Cristo superabundante quer alcançar aquele que não merece. 3. A unção de Deus virá sobre nós e nós seremos testemunhas da sua graça. Diga. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Hoje, vem derrama o teu Espírito. Só quem quer esse fogo. Primeiro vou orar pelos. Quem é líder de célula aí? Levanta a mão. Tanto de Cristo quanto de adulto quanto de jovem. Levanta a mão. Só líder de célula. Coloca as mãos sobre esse irmão aí que está com a mão levantada. Líder de célula, levanta a mão. Coloque as mãos sobre ele, você que está ao redor. Coloque as mãos sobre ele. Mas coloca com ousadia, filho. Ei, há uma unção poderosa para crescimento sobre esse líder. Comece a orar agora sobre ele. Declare. Nós vamos ler no 3, a gente vai ler junto. Quem entendeu aí, diga amém. No 3 nós vamos ler junto. Isso aqui vai ser uma palavra profética para o final desse 2023, para a videira de Curitiba. Vamos lá? Com o coração de Paulo, a gente vai ler isso aqui de maneira intensa. Vamos lá? 1, 2, 3. Canta, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclamas: na segunda você vai ler mais forte, vamos lá. Alarga o espaço da tua tenda, estendam-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas.
não impeças, porque transbordarás. Você pode dizer isso para 2, 3 pessoas? Irmão, vai transbordar filhos espirituais para a sua vida.